Oi, crianças. Aqui é o professor Ronaldo, vovô Schooling, e hoje nós vamos falar sobre Joana d'Arc e a Guerra dos 100 Anos. Você já viu falar que houve uma guerra que durou 100 anos no mundo? Será que tinha algum reino que conseguiria manter uma guerra por 100 anos? Gente, é uma coisa interessante. Como isso durou? Mas são coisas que acontecem no mundo, né? Então o mundo tem dessas coisas, né? E tudo por causa de poder, né? Poder, interesses e também se essas histórias se notam pela participação de pessoas. Então, pessoas são importantes e elas participam nessa história. Então, hoje na nossa história, vamos falar também de uma pessoa notável, que foi Joana d'Arc, né? A grande heroína da França. Mas o período que nós vamos estudar é um período que é chamado também de Guerra dos 100 Anos, mais ou menos a partir de 1300, 1328. A origem da Guerra dos 100 Anos está na disputa do trono francês, né, que ficou vago após a morte de Carlos IV em 1328. Os ingleses queriam aproveitar desse vácuo de poder, né, na França para assumir o seu território e usufruir dos seus benefícios econômicos, principalmente na cidade de Flandres, onde a região era próspera comercialmente. O rei inglês Eduardo III, que era neto do monarca francês, interessante, né? Ele era neto, parente, então existia um parentesco entre os franceses e os ingleses. E pelas anteriores histórias que nós vimos que essa miscigenação de grupos étnicos, tanto de franceses quanto de ingleses, chegou a esse ponto aí, né? Um rei inglês que era neto de um rei francês, né? Que era Felipe o Belo, que usou seu grau de parentesco como justificativa para anexar os reinos da Inglaterra e da França. Então, o rei da Inglaterra, que já estava numa posição bem favorecida, agora queria tomar conta dos reinos ou assumir todas as regiões da França. Queria tomar conta da França, né? Então já não bastava ser rei da Inglaterra, ainda queria ser rei da França também, tá? Então era um método e uma forma dos reinos serem dominados, tá? Por um só rei, como ele queria fazer, os ingleses dominarem a França e se beneficiarem do comércio. Então, o comércio estava em expansão na região do Canal da Mancha. Então, com esse comércio em expansão, Flandres, uma cidade da Normandia, possuía uma grande indústria têxtil, né, fazendo roupas, panos, e comerciava e lucrava com esse comércio com os ingleses. Olha, Flandres estava na França, mas comerciava e enriquecia com os ingleses. Então eles, por causa disso, desse interesse econômico, apoiaram os ingleses nessa guerra de 100 anos contra a França. Então, durante 100 anos houve guerra, tá? E olha, por conta desse interesse econômico, viu-se uma grande oportunidade de anexar para a Inglaterra o reino da França. Então, como eles tinham vantagens, os grandes produtores tinham vantagens econômicas e não viam do lado da França uma contrapartida, sabe o que aconteceu? Eles acabaram os próprios franceses
as elites francesas, a burguesia francesa, resolveu apoiar a invasão dos ingleses. E isso criou uma guerra que estendeu-se por 100 anos naquela região entre Inglaterra e França, né? Então, o primeiro período da guerra dos 100 anos foi marcado pelo êxito da Inglaterra no combate contra a França. Então, você pode observar aqui no quadro que boa parte aqui, ó, aqui Inglaterra, tá em língua francesa, tem aqui a Inglaterra, você tem aqui a França sendo tomada pelos exércitos ingleses, né? E a França diminuindo de tamanho. Ó, onde está em vermelho aqui, como aqui em Bordeaux e Borgonha e outros locais aqui, ó, inclusive Flandres, que ficava aqui em cima, tá? Que era na Normandia, mais ou menos, Normandia era por aqui. Então, essa região aqui, ela foi ocupada pelos ingleses, com apoio da população da cidade de Flandres. Mas não só deles também, não. O Ducado da Borgonha também apoiou, né? Eles aqui apoiaram. Então, isso fez com que os ingleses ocupassem parte do litoral francês. Não só esse aqui, que a Bretanha era por aqui assim, tá? E isso fez com que esses ingleses ocupassem o norte da França, e as tropas lideradas pelo rei Eduardo III eram em maior número do que as da França. Então a França estava fraca nesse momento, tá? A França estava fraca. A burguesia de Flandres, burguesia quer dizer os nobres, os grandes comerciantes da época, né? Quando mais ou menos 1400, 1400, quer dizer século XIII, né? Você tem aí um número grande de forças de Eduardo III invadindo, certo? E com apoio da burguesia de Flandres, da Bretanha e de muitos do território francês. Então, como a própria França não estava dando apoio para eles, receberam apoio da Inglaterra. Foi assim, tipo tipo a invasão que eles mesmos financiaram, tá? Então é muito fácil, né? Você ter uma guerra civil e todo mundo apoiando o inimigo, né? Em vez de se apoiarem, apoiando o inimigo inglês, né? Mas o inimigo era parente, então não era muito difícil de entender isso, tá? Que mesmo sendo o inimigo parente, queria tomar conta de um reino que não era dele. E se nós vemos os antepassados aí, os ingleses, os antepassados anglo-ingleses, eles tiveram o favor dos reis franceses para ficar naquela região da Normandia. E agora eles estão tentando tomar toda a França, né? E lógico, né? Os próprios franceses, por causa das ligações de parentesco e as ligações antigas, né? Fizeram com que eles apoiassem os ingleses. Então, tanto ingleses como franceses tinham uma união bem forte. Então, não era muito difícil de entender que o inimigo era parente e o inimigo era como fosse irmão, mas ele estava tomando conta do território que não pertencia a ele, né? Nesse período iniciava também um outro problema, certo? Que era a peste negra, tá? Trazida por navegantes genoveses da Ásia para a Europa. Foi um período muito triste também, nesse primeiro período de guerras aí, inclusive quem ganha esse período aí são os ingleses,
mas a peste negra dá um revés nessa batalha, nessa ocupação. Então, o que era a peste negra? O nome ficou porque era como ficou conhecida a peste bubônica. E era causado por uma bactéria chamada Yersinia pestis, que atingiu o continente em meados do século XIV, tá? Em meados do século XIV. Os historiadores acreditavam que a doença surgiu de algum lugar na Ásia Central, né? A Ásia Central ali, a Anatólia. Então, surgiu naquela região e foi levada por mercadores genoveses. Lembrando que Gênova, naquela época, que era o renascentismo, iniciando o renascentismo, eles tinham desenvolvimento econômico por causa dos mercadores que saíam, pegavam mercadorias de várias terras, principalmente do Oriente Próximo, e também do Oriente Longínquo, né, que era a China, e traziam para vender. Temos até aquelas histórias de Marco Polo, né, que ele ficou lá na China e também na Mongólia, onde ele aprendeu muitas coisas. Ele, o seu pai, que aprendeu muito das viagens, nessas viagens de mercadores. Então, nessas viagens, lembrar, Gênova é na Itália, mas eles distribuíam suas mercadorias para toda a Europa, tá? E eles trouxeram nas embarcações essa peste. E ela foi se espalhando e ficou sem controle. Virou uma pandemia que durou bastante tempo também, matou muita gente. Ela foi levada para o continente europeu dentro dos navios, pelos ratos. Então, os ratos eram os principais disseminadores dessa doença, né, que é a chamada de peste negra. O resultado foi catastrófico, pois a doença atingiu praticamente todo o continente e resultou na morte de milhões de pessoas. Então, o continente europeu foi atacado fortemente nesse momento por uma peste que dizimou muitas pessoas. Por isso é que a Guerra dos 100 Anos durou tanto. Porque tiveram que parar as batalhas por causa dessa doença tão terrível e catastrófica. As estimativas mais tradicionais revelam que 1/3 da população da Europa morreu por causa da crise da peste negra. Mas algumas estatísticas sugerem que a quantidade de mortos pode até ser maior, chegando até a metade da população europeia naquela época. Então, aqui temos aqui uma ilustração aqui do século XIV, em que as vítimas da peste negra recebendo as bênçãos para morrer de um clérigo. Quer dizer, o clérigo vinha, orava. O que era um clérigo? Era um religioso que não fazia parte do clero, né, da igreja, como padres e bispos, mas ele era um religioso e uma pessoa estudada que fazia a parte religiosa para a pobreza, né, que não poderia chegar até a igreja, como era no caso das pessoas que estavam com a peste negra. E muitos deles também chegaram a ter essa doença, a se contaminar com essa doença que não tinha cura, né? Nós aí passamos por uma crise muito séria, de uma pandemia no mundo inteiro, da Covid-19, tá? Que começou na China e espalhou no mundo inteiro. Inclusive, agora há pouco tempo, né, a Organização Mundial da Saúde, ela encerrou a pandemia no mundo inteiro. Quer dizer, declarou encerrada a pandemia. Então, nós passamos, e morreu muita gente, morreu muitas pessoas, tá?
Por quê? Porque perdemos amigos, perdemos parentes, perdemos uma quantidade muito grande da população brasileira e do mundo inteiro por causa de uma pandemia, certo? Que chegou a atingir o mundo inteiro. E nessa época a pandemia atingiu, essa peste negra atingiu toda a Europa, tá? E não eram poucas as pessoas que morreram por causa dessa peste negra. E olha que ela ainda perdurou durante muito tempo por falta de tratamento. Não se tinha na Idade Média tratamento para tal peste que estava ocupando toda a região da Europa, tá? Então, isso aqui, ó, é uma imagem da época, tá? Depois de arrefecer um pouco a questão da peste, o segundo período, que vai de 1364 a 1380, tá? O rei francês Carlos V não reconheceu o Tratado de Paz por causa da pandemia, tá? Da peste negra, assinado anteriormente com a Inglaterra e reiniciou novamente o conflito. As tropas francesas atacaram os ingleses e começaram a reverter as derrotas sofridas durante o primeiro período da guerra. Então, eles começaram a se animar contra os ingleses. Os franceses começaram a crescer na guerra e revidar, né? E começaram a reverter e tomar terreno, e isso tudo deveu ao ânimo de um grande cavaleiro francês que tinha o nome de Bertrand du Guesclin. Um cavaleiro francês que unificou as tropas e usou o sistema de guerrilha para derrotar os ingleses. Aonde que eles aprenderam esses sistemas? Lembra que tinha havido as batalhas das cruzadas? Então, os grandes cavaleiros, inclusive esse Bertrand aí era um desses cavaleiros, eles foram guerrear nas cruzadas em Jerusalém contra os sarracenos, que eram árabes que tomaram Jerusalém, né? Saladino, aquela história de Saladino e tudo mais. E eles foram e lutaram contra eles e aprenderam estratégias de guerrilhas, né? O exército francês estava bem preparado com homens que tinham capacidade de defender a sua pátria, a sua nação, né? O seu lugar de nascimento, tá? Então, depois que ele começou a organizar os nobres em torno de si, e ele foi o grande líder que conseguiu aumentar essa resistência, tá? E não só a resistência do exército, mas também organizar a economia do rei Carlos V para que ele pudesse financiar essas guerras. Então, foi um período de muitas guerras, né? Que toda a arrecadação a arrecadação de impostos era levada para financiar a guerra, tá? É a guerra contra os ingleses. Os ânimos entre França e Inglaterra esfriaram muito por conta da morte de seus monarcas. Em 1377, morreu o rei inglês Eduardo III. Seu sucessor, Ricardo II, tinha apenas 10 anos de idade. Então, nesse período, quando o rei era criança, eles pararam um pouco a guerra, tá? Com a guerra. E o rei, como ele era muito jovem, precisou de tutores. Vocês sabem o que são tutores? Pessoas que te ajudam no seu ensino, pessoas que te orientam para você não tomar decisões e te ensinam, né? Então, vocês sabem o que são seus tutores. Estão aí próximo de vocês, né? E eles te ensinam. Vocês têm os seus pais que te ensinam em casa. E os seus tutores te dão orientação. Então, é o que fazia os tutores de Ricardo II, enquanto ele era criança. Em 1380, o monarca francês
o rei francês Carlos V também morre, amenizando as forças militares, e eles começam a recuperar as forças. E o tempo foi passando e as investidas inglesas contra o reino francês continuaram, tá? O terceiro período da Guerra de 100 Anos, entre 1380 e 1422, houve muitas guerras internas, tanto entre os ingleses quanto entre os franceses. Entre os ingleses tiveram revoltas serviços. Por quê? Arrecadavam muito impostos e o povo não recebia nada disso. O povo só tinha trabalho. E os nobres torravam o dinheiro na nação, arrecadando muitos impostos, torrando com guerras, prazeres e muito luxo, né? Do rei Ricardo II. Então, eles enfrentaram essas revoltas serviços. Lógico, a nobreza com o exército ganhava sobre o povo, né? Na verdade, contra os vilões. Lembrando, o que são vilões? Aqueles que viviam nas vilas, que eram pobres, carentes e dependentes do sistema feudal. E Ricardo II entrou em confronto contra os nobres nas Guerras das Rosas. A Inglaterra teve revolta dos nobres de Lancaster, revolta dos nobres de York e revolta de uma família chamada família Tudor, que depois se tornou parte da família real inglesa. Tá? Mas os Tudors, eles estavam na Inglaterra. Então, houve revoltas de todo tipo e Ricardo II teve que se defender e lutar nessas revoltas das Rosas, que é chamada de Guerra das Rosas na Inglaterra. Tá? A nobreza, desse confronto, a nobreza apoiou a subida de Henrique V para o trono inglês. Já na França, os confrontos internos se deram por causa de uma revolta na região da Borgonha. Lembrando que a Borgonha era uma região mais para o nordeste da França, né? Com a morte de Carlos V, seu sucessor Carlos VI, em 1380, os nobres se dividiram entre os Armagnacs, que apoiavam os Orleans, e os Borguilhões, que estavam do lado da região da Borgonha, quer dizer, apoiando os ingleses. Essa guerra civil se justificava porque o rei Carlos VI não tinha condições mentais para governar a França. Ele era meio lelé da cuca, né? Quer dizer, ele não era muito confiável, tinha umas loucuras, né? Os ingleses aproveitaram dessa desunião entre o rei e a nobreza e continuaram avançando no território francês. Em 1415, o rei inglês Henrique V desembarcou na Normandia, lembrando, Normandia é do lado da França, tá? No norte da França, e invadiu Harfleur. Eu não sei dizer o nome, Harfleur, né? E os franceses foram derrotados pelos ingleses. Então, estava começando uma retomada e uma opressão contra o povo. Na verdade, os burgueses não tinham opressão nenhuma, porque eles apoiavam os ingleses. Quem sofria opressão era a população carente, os vilões, os que viviam nas vilas, né? Que sofriam mais, que tinham que sustentar a guerra e o povo que estava invadindo a sua terra, tá? Com apoio da burguesia, que era interessada no lucro, né? Aí, nesse período, tá? Aparece uma personagem muito especial,
tá? O quarto período, de 1422 a 1453, começa o período da libertação da França. E esse período se deveu a uma jovem camponesa, tá? Que ela era bem religiosa católica, tá? E ela liderou um exército inteiro. Uma menina jovem, franzina, mas que tinha um caráter e um patriotismo muito grande, tá? Inclusive, tem vários vídeos e filmes falando dessa moça, tá? Que era chamada de a Joana da Arca, ou Joana d'Arc, tá? Então, o quarto período da Guerra dos 100 Anos é marcado pela participação de Joana d'Arc, uma camponesa e visionária que liderou um regimento do exército francês e conseguiu impor várias derrotas aos ingleses. A história é muito bela e muito fascinante, porque ela começou a ir adiante do exército, sem armas, sem armas, sem armadura, sem nada, ia à frente e em toda investida que ela ia, o exército ganhava. E ela ia sem nada, e resolveram apoiá-la. Não só os nobres começaram a apoiar, como ela estava ganhando terreno, ela tinha uma intrepidez e uma ação que incentivava todo mundo à guerra, tá? Todo mundo era incentivado a defender a sua pátria e ela saía, como vemos aqui num quadro aqui, ó, ela saía de bandeira no meio, não usava arma nenhuma, né? Em nome da França e em nome de Deus, ela ia contra o inimigo inglês. E todas as batalhas ela era vencedora. Isso chamou a atenção da liderança do exército, que não conseguia, mas interessante, tudo aquilo que nós vemos, todo o empenho que ela teve, animou a população numa contraofensiva contra a Inglaterra, tá? Então aí, certo? Depois de várias derrotas, os ingleses começaram a recuar, tá? E por causa dela, e ela foi o motivo, porque eles acharam que ela era uma santa sobrenatural, porque ela estava investida da ansiedade de ver sua população livre da opressão. Lembrando, novamente, que os vilões, o povo que morava nas vilas, sofria muito sustentando a guerra. E ela queria acabar com esse tempo de muita guerra, que já tinha 100 anos de guerra, tá? Então a França começou a reação contra os invasores. Enquanto na Inglaterra ocorria a Guerra das Rosas, ou das Duas Rosas, os franceses aproveitaram essa oportunidade para retomar o território que estava nas mãos dos ingleses. Então, a parte norte da Inglaterra, né, Flandres, Borgonha, e também a Bretanha, a Normandia, e eles, nesse ímpeto, né, aproveitaram para retomar o território e que estava nas mãos dos ingleses. Em 1430, Joana d'Arc foi presa. Tá? Os próprios franceses, borguilhões, né, da Borgonha, tá? Entregaram ela aos ingleses e ela foi julgada pelo Tribunal da Santa Inquisição, certo? Quer dizer, a Santa Inquisição era um tribunal religioso, porque chegaram a dizer que ela era uma santa, ou para conseguir tanta vitória, ou era uma santa ou era um diabo, um demônio. E ela foi julgada pelo tribunal religioso da Inquisição, chamada Santa Inquisição, e foi condenada à morte em 1431. O martírio da guerreira
tá, da guerreira camponesa, motivou os soldados ingleses a se manterem na luta, mesmo que ela foi queimada viva, tá? O seu legado de luta, de empenho, isso animou os soldados a manterem a luta contra os ingleses, tá? Em 1453, os franceses conquistaram a cidade de Bordeaux e retiraram o último inglês de lá, dando fim à Guerra dos 100 Anos. E a Inglaterra praticamente abandonou a guerra contra a França por causa dos seus problemas internos. E para quê? Solucionar essas disputas da Guerra das Rosas que tinham lá na Inglaterra. Tá? Não houve tratado de paz, mas os franceses conseguiram reaver todo o território novamente, que estava sob o domínio da Inglaterra. E aí termina o período da Guerra dos 100 Anos, tá? Termina o período da Guerra dos 100 Anos, que teve como a, a personagem máxima a pessoa de Joana d'Arc, a grande santa heroína da França. Então, depois de uma história tão interessante igual a essa, a gente termina a aula hoje, certo? E espero vocês para a próxima aula. Tchau, tchau, crianças. Um abraço a todos.